nesse pacto de lealdade que a gente comentou, quando eu penso numa relação mesmo de intimidade, eu não consigo entender por que isso está tão relacionado à minha sexualidade, né? Dar umas lambidas por aí, gente. Por que eu não posso dar umas lambidas e voltar para casa? Meu nome é Mayumi, eu sou sócia-diretora da maior rede social de sexo e swing do Brasil, com 15 milhões de pessoas. E eu não acredito em monogamia. Mude a minha ideia. Oi, Carol. Oi, Mayumi, tudo bem? Tudo bem, e você? Oi, Alexander, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom também. Oi. Tudo bem? Tudo bem, e Tudo você? bom? Tudo bem. Sou Jorge Paulo, Tudo bem, Jorge Paulo? sou ator e radialista. Bom, a gente tá aqui porque eu não acredito em monogamia como o único modelo possível de relacionamento, né? Capaz de contemplar todos os afetos, os amores, as pessoas, subjetividades. E eu gostaria que você tentasse mudar a minha ideia. Vou tentar te convencer um pouco. Tá bom, mas não é um pedido de casamento ainda. Não, depende. Vai ser fiel a mim? Eu acredito sim na monogamia e eu vou te falar por que eu acredito. Primeiro por uma questão de empatia, que eu não vou fazer pro outro aquilo que eu não quero que façam pra mim. Sim. Eu sou muito ciumenta, na verdade, eu sou muito ciumenta. Esse negócio de relação aberta, pra mim, aberta é minha mão na tua cara, Mayumi. Como assim? Esse negócio não ia dar certo comigo. Fui uma pessoa que sempre me relacionei e tive relações não monogâmicas. Hoje eu tô numa relação já fazem 2 anos e meio, em que foi uma relação que começou antes do carnaval. Então, depois de 2 semanas já teve que combinar, assim, quais são os seus combinados? Se não combinasse no carnaval, a bicha ia pegar. Né? E desde então a gente tem uma relação muito saudável de conversa. E é monogâmica? Sim, hoje em dia sim. E tá gostosinho o monogâmico, Alexandre? Maravilhoso. Maravilhoso, assim, nada a reclamar. Lealdade é uma palavra mais adequada para as minhas relações. Não, mas pra você, qual que é a diferença de lealdade com fidelidade? Assim, eu acho que é uma diferença pequena, semântica, mas eu acho que a fidelidade, ela tá mais conectada a esse contrato social, talvez, de que você vai se encaixar em certas regras que já são conhecidas, elas não precisam ser nem ditas, enquanto a lealdade para nós está conectada ao nosso próprio tipo de contrato, né? Então a gente de fato faz um acordo junto, assim como existe no monogâmico, né? E dentro desse acordo a gente espera que os dois se respeitem para fazer valer a nossa relação. Eu não consigo me imaginar tendo um relacionamento com outra pessoa sem poder ter um envolvimento emocional. Sei. Entendeu? Então eu me imaginaria muito assim, vamos abrir o relacionamento. Sim. E aí não vou ter um envolvimento, eu vou ter um relacionamento só por ter um relacionamento, só por ter uma relação. Isso pra mim parece uma coisa muito fria, muito fora daquilo que eu acredito. E eu também acho, eu nunca me envolveria com alguém sem ter algum tipo de envolvimento emocional. É só importante eu te dizer que quando a gente fala em não monogamia, ele é um grande guarda-chuva, sabe? Tem gente que é do poliamor, tem gente que é do relacionamento aberto, tem casais que se declaram liberais, e eu não tô aqui falando sobre todos esses jeitos, porque são muitos aspectos, né? E eu não quero faltar respeito com outros tipos de relação. Vou falar do meu caso, tá? Eu saio com outras pessoas, mas quando eu vejo que o envolvimento está indo um pouquinho mais além e que isso pode bagunçar, talvez, o que eu considero a minha relação principal, eu abro mão dessa saída, eu abro o jogo, olha, acho que chegou onde tinha que chegar e volto e a vida que segue. Entendi, mas se você tem esse relacionamento de conexão, de envolvimento, qual a necessidade de você buscar outros relacionamentos onde você tem que estar sempre ligada, que você tem um limite de envolvimento e que se passar dali, você fala, não, aqui eu não posso porque eu tenho que voltar. Qual a necessidade disso? Necessidades são básicas, né? A gente tem necessidade de comer, de se abrigar, enfim. Isso é necessidade, né? No nosso caso, é mais um reconhecimento mesmo da nossa individualidade. E eu tô falando por mim, pela minha relação, não significa que eu tô buscando me envolver com outras pessoas, sabe? Mais do que, eu vou encontrar outras pessoas com as quais eu queira, sei lá,
transar, não é isso. Mas é só que a gente tem esse acordo onde existe a possibilidade de um envolvimento com outras pessoas e que isso não vai significar o fim da nossa relação. A pessoa com quem você se relaciona hoje já teve relações não monogâmicas antes disso que vocês viveram? Ela estava aberta a conversar sobre isso ou ela apresentou alguma resistência? Ela nunca teve relações não mono antes, mas ela sempre se mostrou muito aberta a essa conversa. Sei. Então foi tranquila a transição. Foi, mas é muito trabalho também, né? Manter uma relação que tem um constante diálogo, Sim. né? Então essa medida de temperatura de vez em quando para ver se está tudo bem com o outro, isso é um trabalho contínuo e é um trabalho de se colocar no lugar do outro, de entender o desejo do outro, e acho que isso também é complicado, né? Não é só gostoso isso. Você está numa relação hoje, Jorge? Não, hoje não. Você já teve relação longa? Não, já tive relação longa. De quantos já anos? Já tentei ter relacionamento aberto. Tentou? Por que não deu certo? Porque foi aberto e à distância. Ixi, então foi uma cratera, né, Jorge? Foi Já uma começou. Aquilo lá foi um vulcão. Aquilo lá... Não acredito, não. Porque todos da minha família que eu conheço já fizeram besteira. Acredito. Não sei em que estágio da vida, mas eu acredito nela. Eu acredito no amor, assim. Então, acho que se duas pessoas se encontram e, sabe, querem experimentar, acredito. Tenho exemplos de casamentos felizes mesmo, sem os discursos, sabe, sem as traições. Acredito que monogamia seja uma fase de comum acordo entre duas pessoas, mas que foi construída pela igreja, homens brancos e interesses de época. Eu acho que a nossa espécie ela não é naturalmente monogâmica, só que ao mesmo tempo a gente é uma coisa muito incrível como espécie que é cultura. Então eu acredito que naturalmente não sejamos monogâmicos, mas dada a nossa sociedade, a monogamia está meio que imposta. Eu acho que é legal a gente debater sobre isso para as próximas gerações, a gente deixar em aberto as outras possibilidades. Mas eu acho que para quem escolhe isso hoje em dia, né, para quem já é mais adulto e escolhe isso, eu acho que sim, acho que sim. Mas tirando um pouco dessa questão da sociedade e tal, do que é meio, né, marcado pela sociedade, mas às vezes, nesse sentido de casal, para você conhecer melhor uma pessoa, às vezes não é melhor você estar ali, só os dois? Porque às vezes você tem muita gente, você tá lá, você tá num relacionamento aberto, sei lá. Aí tá ali, pula aqui, às vezes no primeiro desentendimento, ou o teu relacionamento não tá muito bem, não tô falando do teu, tô falando da pessoa, não tá muito bem, só que com uma outra pessoa que ela tá saindo esporadicamente, tá melhor, e aí vai tirar todo esse tempo que já tá junto para arriscar uma coisa. Isso que você comenta é uma dúvida comum, né? Como é que você faz para permanecer nessa relação se você vai para lá, vai para cá? E a verdade é que para nós, o fato de eu poder me relacionar talvez sexualmente, às vezes afetivamente com outras pessoas, faz com que eu dê ainda mais valor à minha relação principal. Porque eu tenho a possibilidade de ir e de voltar, e de ser acolhida, e de ter alguém com quem eu divido uma intimidade ou uma certa maturidade na relação que com as outras pessoas eu acabo não dividindo, sabe? E você comentou uma coisa que eu acho bem interessante, e eu acho que você é muito romântica, eu acho que é legal, bonito isso, Carol, porque você diz, quando eu tô numa relação e eu me sinto absolutamente completa por ela. A questão é que eu acho que tem gente, e eu me incluo nessa, que eu acho difícil me completar com uma coisa só. Tem uma questão aí, que aí vamos entrar numa questão um pouquinho talvez polêmica ou não, que é o seguinte, que a maioria dos homens é muito inseguro. Porque o que acontece? Tô queimando meu filme agora aqui, né? Eu não devia falar essas coisas, mas vamos ser sérios. O homem tem isso. Então, às vezes, a mulher sair com outros homens, o que vai passar na cabeça, por mais que a gente não assuma isso, mas o que vai passar na nossa cabeça? Pô, se o cara for melhor que eu, ela só vai ficar falando com esse cara. Mas quando você me traz isso com uma relação de homem, mulher, heterossexual... Não, vale pra homo também, vale pra... Mas o que eu quero conectar aqui é que, de forma geral, a monogamia, ela sempre serviu mais para castrar a liberdade da mulher. Convenhamos, você conhece, né, Jorge? Eu não sei como você é, eu acredito que você seja uma pessoa muito legal, muito bacana, mas você conhece homens e sabe que, de uma forma geral, a monogamia, ela serve muito mais para manter a mulher dentro de casa, para garantir que a criação dos filhos, ou ela procria a partir da genética do homem, que o homem tá aí, no oba-oba, vivendo seus flertezinhos, contratando quem quer contratar para sair, encontrando quem quer encontrar para sair. Não, isso que você falou eu concordo.
não é porque casou, tem um papel que você que é propriedade. Tipo, a pessoa não é um terreno, não é uma coisa que você chegou lá, comprou, é teu. O homem tá casado, tá noivo, sei lá, e começa a falar assim, não, ela é minha, eu controlo as redes sociais dela, eu controlo o e-mail, eu controlo os passos. Isso eu já vi muito acontecer. Né? É verdade. Né? Mais de homem do que de mulher, mas tem mulher que é assim também, mas Sim. é mais do... Eu já vi muito isso acontecer. Sim. Sabe que o contrato de casamento, ele é essencialmente um contrato econômico, né? Um contrato de criação de filhos, um contrato de estabilidade. E ele é assim, 100 anos atrás. Um dos grandes motivos por que eu pautava tanto a não monogamia nas minhas relações anteriores é porque eu sou fruto de um casamento que o homem tinha um casamento, mas também tinha uma vida fora do casamento e, enfim, não sei quanto isso era sabido, combinado ou não entre meus pais, mas mostrou-se falho depois de muito tempo e eu fui testemunha disso, né? Então acho que, tal como eu, acho que tem muitos da minha geração que viveram esse tipo de modelo familiar em que o homem da família acreditava, o pai da família acreditava que era necessário ter duas vidas, né? Uma vida dentro do casamento e uma vida fora do casamento. Não sei, uma hipótese minha, falando com alguns amigos meus, eu penso que muito desse movimento da minha geração, dessa onda agora que eu sinto que está tendo de pensar relações não monogâmicas, acho que é fruto por conta disso mesmo, de entender como o modelo que a gente cresceu acreditando que era o melhor, como ele era completamente falho, né? E aí a busca de tentar entender quais são novos modos de se relacionar que podem dar certo. Eu acho que sim, acho que é muito possível. Tendo o desejo, né? Tendo a relação de confiança, porque acho que trocar com o outro é energia, é um espaço de vontade. Então não é só um tesão, acho que precisaria de uma proteção para estar em 3, 4, 5 pessoas ali. Eu acho que é do conceito do que é dar certo ou não, assim, as pessoas acreditam que dar certo é, sei lá, ser feliz o tempo todo, ou eles estão sempre sorridentes, a vida não é assim. Então eu acho que dá certo é você estar bem naquele momento com aquela pessoa. Se durar 2 meses, 2 anos, 20 anos, legal. Eu julgava muito a relação não monogâmica, sabe? Como uma relação que estava muito ligada a uma certa promiscuidade, a uma certa irresponsabilidade afetiva. E assim, eu quebrei minha cara, obviamente, né, na última relação. Possibilidade de sair. Então, no meu caso, existe a possibilidade de eu me relacionar com outras pessoas, assim como no caso de uma relação monogâmica, existe a possibilidade de um divórcio. E, sinceramente, eu acho que existir essa possibilidade, ela é essencial para valorizar essa relação. Porque se eu estivesse numa relação onde eu tivesse certeza que o divórcio nunca fosse acontecer, eu provavelmente, em algum momento, eu relaxaria, certo? Na minha relação é a mesma coisa. Como eu sei que há a possibilidade dele conhecer outras pessoas, se interessar por essas mulheres, homens, enfim, com quem quer que ele se relacione, no caso, eu acho que eu preciso ficar atenta. Eu preciso entender que ele tem seus altos e baixos em termos de interesse por mim ou pela nossa relação, né? Mas se a gente quer cultivar isso, também é meu papel. Competir com mim mesma, assim, sabe? Eu querer ser melhor que ontem, não pela sociedade, não